Oi, crianças do primeiro ano, tudo bom? O tio Flávio está de volta e dessa vez a gente vai estudar um pouquinho mais algumas lições preciosas da Bíblia Sagrada. E para isso, gente, quero convidar vocês a pegar o livro de ensino religioso e abrir na página 25. E eu vou contar uma história para vocês. E hoje o tio Flávio trouxe as lições da Mig e da Meg, para a gente poder aprender. Bom, o que eu vou contar hoje? Eu vou falar para vocês que os amigos são diferentes, baseado na história de Daniel. Então vamos para a história. Olha lá, ó. Daniel na cova dos leões. Tio Flávio, o que essa história tem a ver com os amigos serem diferentes? É isso que eu quero mostrar para vocês. Daniel, ele era uma pessoa diferente e os seus amigos começaram a ter problemas com ele. Vamos lá então? Vamos acompanhar aqui a nossa história. Olha lá, o Mig e a Meg quer apresentar para nós uma história bíblica. E essa história está no próprio livro de Daniel, no capítulo 6. Ok? Se você depois quiser ler na sua Bíblia, você também pode. Então vamos. Olha lá, aconteceu há muito tempo atrás, lá no ano 539, antes de Jesus nascer, tinha um rei persa chamado Ciro, que conquistou a Babilônia, se tornou o imperador mundial. Mas poucos anos depois, teve um outro rei chamado Dário, que tomou o trono no lugar do Ciro. E com ele, todo o império persa atingiu seu auge, né? O máximo do império, que a gente chama de apogeu. E o Dário, ele dividiu, né, o seu vasto império para ser governado por mais de 120 outras pessoas que ajudavam ele nesse império. E ele então também tinha 3 supervisores. E Daniel era um desses supervisores. Olha aí, galera, que legal o rei, ó, top demais, né? Então vamos lá, vamos conhecer como é que aconteceu. Ora, Daniel, ele era muito inteligente. Então ele começou a se destacar entre todos os outros governadores. Então o rei começou a pensar, eu acho que eu vou colocar Daniel na frente do governo de todo o império junto comigo. Mas tinha outras pessoas que ficaram com inveja. Olha só a cara dos amigos de Daniel, que estavam com inveja dele. E eles estavam procurando algum motivo para poder acusar Daniel. Na hora que ele pisar na bola, a gente conta para o rei. E muitas vezes tem pessoas que ficam assim, né, gente? Procurando um defeitinho na gente para poder contar para o nosso papai, para a nossa mamãe, contar para os outros também. E aí eles procuraram achar defeito, mas nunca conseguiam achar. Por quê? Porque Daniel era fiel, Daniel era honesto, dedicado e muito competente. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu. E por não acharem nada para acusar Daniel, aqueles homens invejosos, eles começaram a tramar uma armadilha. Eles chegaram à conclusão que a única forma deles pegar Daniel em alguma coisa era atacar naquilo que ele sabia fazer muito bem, que era ser obediente à lei de Deus. E aí, por isso que isso acontecia com Daniel, porque ele era diferente dos demais. Então, finalmente, eles foram até a presença do rei e apresentaram uma proposta para o rei. Então vamos ver o que eles fizeram. Eles chegaram para o rei e disseram assim, viva rei, viva para sempre o rei Dário. Todos nós supervisores reais, conselheiros, sápatras concordamos com uma coisa, rei. O senhor tem que fazer um decreto, uma lei, ordenando que a honra máxima seja dada para o senhor e que nos próximos 30 dias ninguém pode adorar outro Deus ou homem. Quem fizer isso será lançado na cova dos leões. Eita, gente, eu acho que eles vão pegar realmente Daniel nessa. Vamos ver se eles vão conseguir pegar? Olha lá, o rei Dário foi lá e fez o decreto e selou com seu anel. Ele pegou o decreto, emitiu, divulgou e pá! E essa lei foi expressa. E ele ficou todo cheio, né? O rei Dário assim, nossa, quer dizer que os homens agora só vão poder se referir para mim, se referir a mim, qualquer coisa. Vamos lá ver o que aconteceu então. Aconteceu que quando Daniel ficou sabendo, gente, quando a cópia dessa lei chegou nas mãos de Daniel,
ele ficou totalmente surpreso e preocupado. Então ele foi para casa, lá na sua janela, que apontava na direção de Jerusalém, começou a orar e a chorar em alta voz. E era um costume dele fazer isso todos os dias, gente, orar 3 vezes ao dia. Mas dessa vez, as lágrimas de Daniel desceram copiosamente. Olha lá o que aconteceu, os homens invejosos, gente, viram Daniel na janela, orando, chorando, e foram contar essa novidade logo para o rei. E aí Daniel e o rei também perceberam que eles tinham caído numa grande cilada. E aí o que o rei Dário fez? O rei Dário teve que cumprir aquilo que a lei estava dizendo. Olha o que ele fez, olha só, vamos ver lá. O rei Dário pegou o decreto e falou, não, mas eu não posso jogar o Daniel. Olha lá, ele falando, não posso mais. Ele teve que obedecer o decreto, a lei, e jogou Daniel dentro de um buraco cheio de leões. Olha lá, o rei olhou nos olhos de Daniel e falou, preciso cumprir a lei, que o seu Deus, a quem você serve tão fielmente, o livre. E aí eles levaram Daniel, jogaram na cova dos leões e fecharam com uma grande pedra. Nossa, gente, já pensou a gente ser jogado dentro de um buraco cheio de leões? Nossa, eu não consigo nem imaginar. Dá até vontade de tremer as pernas nessa hora, de tanto medo da gente pensar que um dia um homem foi jogado dentro de um buraco cheio de leões. Mas vamos ver o que aconteceu. Vem comigo. Vamos lá, para a gente poder entender o que aconteceu aqui no próximo slide, que a gente vai olhar aqui agora. Vamos lá. Olha lá. De repente fez um silêncio. Jogaram Daniel lá dentro do buraco. E sem dizer nenhuma palavra, o rei voltou lá para o palácio. E lá dentro da cova dos leões, Daniel foi logo falando, leõezinhos, leões, fiquem quietos. E os leões grunharam um pouco e se recolheram, ficaram lá no cantinho. Eles estavam muito famintos, mas se acalmaram. E Daniel orava e louvava o Deus Altíssimo, que também é o Senhor dos leões. Eita, tio Flávio, quer dizer que ele caiu lá e os leões não comeram ele? Não comeram. Quer ver? Presta atenção. Logo de manhã, depois da volta do palácio, o rei ficou muito triste. Não conseguiu dormir, nem comer, nem beber. Só pensava na maldade que ele tinha feito com Daniel. Ainda de madrugada, quando o sol ainda estava para nascer, ele saiu correndo até a cova dos leões para ver o que tinha acontecido com Daniel. O que vocês acham, hein? Vamos ver o que o rei descobriu? Quando ele chegou lá, olha lá, de longe ele já gritava, Daniel, meu bom Daniel, o seu Deus conseguiu livrá-lo dos leões? Conseguiu? Daniel respondeu, rei Dário, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Louvado seja o Altíssimo. Os leões não me fizeram mal algum. Assim como eu também não lhe fiz nenhum mal. Olha lá, volta lá, vamos lá para a gente ver. E aí o rei Dário mandou tirar Daniel de dentro do buraco dos leões. O rei muito se alegrou, mandou logo que tirassem Daniel de lá. E assim que ele saiu, todos quiseram ver o que havia acontecido com Daniel e viram que não havia nenhum sinalzinho de luta e nem de ferimentos. Daniel havia confiado em Deus e todos ficaram impressionados, mas o rei não cabia dentro de si de tanto contente. Então ele abraçou Daniel, ficou muito feliz de saber que Deus tinha livrado Daniel da fúria, da fome dos leões. Vamos lá para a gente ver o que aconteceu então, para a gente terminar. Imediatamente o rei chamou aqueles homens invejosos e mandou jogar eles dentro da cova dos leões. Olha só, gente, o tamanho da boca daquele leão. Traga os conselheiros e esses sátrapas que acusaram Daniel e joguem na cova dos leões. E assim se fez. E ouviu-se muitos ruídos dos leões vorazes, que atacaram e despedaçaram aqueles homens que caíram lá dentro. Os leões,
logo pegaram aqueles homens invejosos. Sabe por quê, gente? Porque eles não confiavam e nem criam, nem serviam, nem adoravam e nem oravam ao Deus que Daniel servia, que é o Deus que a gente também serve e adora. Vamos lá, para a gente estar terminando aqui. E aí o rei fez o último decreto, a última lei. Ele chamou seus conselheiros e fez uma nova lei, que foi escrita em todas as línguas do reino, que em todos os domínios do império os homens temam o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Adorem o Altíssimo. Aleluia! Que coisa boa! Vamos lá. E assim, gente, é a história que eu queria contar para vocês sobre Daniel. Gente, nós sabemos que cada pessoa é diferente, né? É por isso que na nossa lição de hoje, eu queria mostrar isso para vocês, assim como na história de Daniel. Os homens ficaram com inveja de Daniel porque ele era um pouco diferente. E por que ele era diferente? Porque ele era obediente, porque ele orava, né? Porque ele era fiel, ele era competente. E a gente não pode ter inveja das pessoas, igual aqueles homens tiveram inveja de Daniel. Só porque uma pessoa é diferente, a gente não pode ser invejoso, a gente tem que amar, tem que abraçar, tem que ser amigo, né? Então, é isso que eu queria pedir e ensinar para vocês hoje também. Que Deus abençoe você, que você seja sempre uma criança obediente, sempre amorosa, respeite a diferença do coleguinha. Se o coleguinha ele é obediente, se ele é caprichoso, você também pode ser também, tá bom? Um beijo, um abraço, fica com Deus e até a próxima.